Veja só, este é um vídeo para quem tem interesse na verdade e não na fofoca, porque nós estamos diante de situações muito complicadas, as quais a professora Monique não pediu que para vivenciá-las. O que a gente sabe é que ela acordou, seu filho estava morto, e aí de repente ela se viu envolvida em um monte de mentiras, inclusive mentiras jurídicas, né, promovidas pelos seus então primeiros advogados. E aí agora a gente está tendo de lidar com as mentiras de um homem que está frustrado, que vive difamando-a, que é o caso do seu ex-marido, o senhor Leniel. Esteve lá na doutora Ana Beatriz Barbosa, dizendo que a Monique estava exibindo o corpinho do seu filho para o Jairinho. Então, algumas coisinhas importantes antes de eu passar esses cerca de 7 minutos do depoimento da professora Monique, onde isso tudo está relatado lá. Primeiro, aquela situação de tomar banho com o filho na banheira era uma coisa muito corriqueira entre mãe e filho. Mas aí, para você entender o contexto disso, você vai ver ela comentando como que existia essa relação maravilhosa entre ela e o filho dela, uma relação de uma mãe com o filho, um relacionamento dos mais puros que a gente possa ver. E você vai ver como que antes disso tudo, né, ou em meio a isso tudo, a professora Monique cuidava muito do seu então marido Leniel, né, naquela situação de pandemia onde ele tinha que trabalhar home office, ela estava sempre dando assistência, fazer o serviço de cozinha, de servir a ele a comida, de ser atenciosa com ele, e além de todo o trabalho que o Leniel fazia dentro de casa, a Monique fazia o trabalho dela, o trabalho remunerado, e ainda fazia a sua jornada tripla, quádrupla, né, ali nos cuidados com seu filho, com a casa, com a família, com um monte de outras coisas, para esse homem desvalorizar isso tudo e sair por aí difamando essa mulher, querendo insinuar que ela estava vendendo o corpo do filho ou exibindo o corpo do filho para o Jairinho abusar do menino. Na verdade, o vídeo que virou uma notícia bombástica na Rede Record há algumas semanas, ele foi gravado em cerca de junho do ano 2000, e a Monique veio a conhecer o Jairinho em 31 de agosto do mesmo ano. Olha as mentiras. Então essa que é a questão, a gente fica ouvindo as fofocas, né, sobre uma mulher e a gente acredita nessas fofocas, que está sendo amparada, né, essas fofocas estão sendo amparadas pelo poder público, porque ninguém pergunta, gente, mas e esse homem também, esse pai desse menino, ele não vai ser investigado? Isso é uma pergunta que a sociedade precisa aprender a fazer. Por isso eu te digo, não se trata de coação de processo, né? Ah, é a Monique está atrapalhando o processo. Não, não é a Monique que está perguntando isso, não. São as pessoas que sabem da verdade da história, que sabem que a Monique não é essa pessoa mau caráter que estão vendendo por aí. E aí fico perguntando, por que esse homem também, que por um motivo ou outro não cuidou tão bem desse filho, agora fica falando dessa mulher como se ela estivesse vendendo o corpo do filho dela para outrem? Então a gente precisa aprender a perguntar isso, mas para você ver os fatos, para que você veja os fatos, eu vou deixar aí alguns minutinhos para você assistir. Mas o mais interessante nisso tudo é que a Monique tentava agradar esse então marido dela, o Leniel, de todas as formas, apostando uma hora no marido, outra hora no próprio casamento. Uma mulher de bem vai apostar tudo que ela puder no casamento. E a professora estava tentando fazer isso, né? E ele, em meio a isso tudo, ele a culpabilizava nos cuidados dela, né? Por exemplo, ela vai para uma festa do Dia dos Namorados, uma homenagem a ele, e aí ele fala, você está me chamando de gordo? Tal? Quer dizer, é aquela mulher que estava sofrendo abusos dentro do próprio casamento, mas que a pessoa só vai dar conta disso depois da tragédia, né? Ou a pessoa percebe que está sofrendo isso, mas ela tenta relevar, como toda mulher tenta fazer, a Monique fez em relação ao seu casamento com o Leniel. Mas assista para você entender todo o contexto que envolve aquele vídeo que ele publicou como se ela estivesse vendendo o próprio filho. E fiquemos, por favor, fiquemos com a verdade, e não com a fofoca, e não com a misoginia, e não com o julgamento gratuito de uma pessoa que a gente não conhece. Eu já tinha tido uma gravidez solitária, eu me senti solitária na minha gravidez, e na pandemia foi a mesma coisa. Eu me senti solitária de novo, mesmo com ele presente em casa. Não por culpa dele, porque ele queria sempre dar o melhor para nós.
mas foi solitária, porque ele, infelizmente, ele trabalhava muito. Só que eu também trabalhava de forma remota. Eu também trabalhava, eu tinha que cuidar da casa, porque nós tínhamos uma empregada e nós tínhamos uma babá, só que, por conta da pandemia, eu dispensei elas, porque elas pegavam transporte público para ir até a nossa casa. Eu fiquei com medo delas trazerem a doença para dentro de casa, e era ainda uma doença que nós não conhecíamos, nós não sabíamos as consequências. Então, eu dispensei minha babá e minha empregada. Então, eu tinha uma tripla jornada dentro de casa. Eu fazia toda a comida, eu limpava tudo sozinha, era um apartamento grande, de 200 metros quadrados, e eu cuidava do Henri, fazia todas as atividades escolares do Henri, junto com ele, tinha que dar atenção ao meu filho, brincar com ele, porque não era só de trabalho, nem só de cozinha, nem só de limpeza que a gente vivia, e eu tive que entender, mas me senti mais uma vez solitária. Foi no início da pandemia. E nós viramos estatística de separação na pandemia, porque o último dia, assim, que eu lembro que me machucou muito foi no Dia dos Namorados, que eu pedi para ele sair de casa, para ele dar uma volta, pedi para ele comprar algumas coisas, e eu tinha encomendado um monte de balões. Eu e Henri enchemos todos os balões de coração, colocamos na sala inteira, no quarto. Fiz uma mesa linda de café da manhã, comprei presente para ele, comprei uma cesta. Na época, ele me culpava muito que ele tinha engordado, porque eu fazia comida muito gostosa. Ele me culpava, porque ele sempre trabalhando, eu levava o café da manhã na mesa para ele, eu levava o almoço, ele não levantava nem para comer com a gente, porque ele ficava trabalhando o tempo inteiro. E eu acho que, assim, a empresa dele sugou muito ele na pandemia, e ele com medo de perder o emprego. E eu sempre dando para ele, na mão dele, o almoço, o café da manhã, o lanche da tarde. E eu e o Henri, a gente acabou ficando de lado. Mas eu creio que não propositalmente, mas ficamos de lado. E no Dia dos Namorados, eu comprei uma cesta de café da manhã, de almoço, tudo diet, com itens todos diet, porque ele reclamava que eu tinha feito ele engordar. Comprei um aparelho de ginástica da Polishop, comprei um fone de ouvido para ele se motivar para fazer exercício. E, quando eu fui dar para ele, a gente chamou o Leniel para ver o Henri brincando com todos os balões. Aí ele falou assim: por que você está me dando isso? Você está me chamando de gordo? Você está falando... Não tinha sido aquela a minha intenção, aquele tinha sido um incentivo. Eu queria incentivá-lo a se cuidar, porque ele só trabalhava, ele não tinha tempo para ele. Aí eu falei: poxa, Leniel, eu contratei um personal para você, ele vai começar a vir todos os dias, 7 horas da manhã. Contratei para mim e para ele. 7 às 8 ficaria com ele, de 8 às 9 ficaria comigo. Aí ele falando que não queria personal também, que ele estava muito estressado, que era um período muito difícil, que ele precisava trabalhar, senão ele poderia perder o emprego. Então, aquele momento foi o ápice, porque ele não lembrou nem de comprar nenhuma flor para mim. E eu fiz fiz café da manhã, fiz almoço, fiz jantar, e nós brigamos ainda porque ele tinha entendido, ele interpretou mal o meu presente para ele, de Dia dos Namorados. E ali foi quando nós começamos mesmo a não nos relacionarmos mais, a gente parou de se relacionar. Eu saía de casa com o Henri e voltava de casa, e ele nem percebia que nós saíamos de casa. E teve até um dia engraçado que eu falei para o Henri assim: Henri, vamos sair escondido, eu e você. Aí o Henri ia comigo, né? Ele saiu escondido comigo. Eu falei assim: filho, a mamãe vai fazer bronzeamento. Aí ele: o que é bronzeamento? Eu falei: a mamãe vai ficar morena. Aí Henri ria, achava engraçado, e foi comigo fazer bronzeamento. E eu falei assim para ele: só que o papai não pode saber, vai ser segredo, meu e seu. Aí ele: tá bom. Só que o Henri contava tudo o Henri verbalizava. E ele não mentia, ele era uma criança que ele falava, era inteligente. Então, quando a gente chegou em casa, Leniel notou que a gente tinha chegado em casa.
Aí o Leniel falou assim, filho, onde você e mamãe estavam? Aí o meu filho falou assim, nós estávamos em um lugar, como era segredo, meu e dele, ele falou assim, nós estávamos em um lugar que tinha muitas roupas, bermudas, calças, a mamãe acabou experimentando. Eu falei, nossa, meu filho é mais meu amigo do que eu pensava, porque era segredo e ele não contou para o pai. E eu tinha ido com ele fazer uma sessão de bronzeamento. Aí peguei o Henri, nós tomávamos banho de banheira juntos, eu e ele, o tempo todo. Eu acordava ele dançando em cima da cama, eu acordava o Henri com café da manhã na cama, e Leniel sempre acordava mais cedo devido ao trabalho. E eu e o Henri fomos um parceiro do outro o tempo inteiro, desde quando ele nasceu. Ele era minha companhia e eu era a companhia do meu filho. E ele era muito meu amigo, muito meu amiguinho, muito bom para mim, muito amoroso, muito carinhoso. Falava que eu estava linda o tempo inteiro. Ele sempre dizia que eu estava linda o tempo inteiro. Leniel não é assim. Leniel é uma pessoa um pouco mais fria. Eu não lembro a última vez que Leniel disse que eu era linda, ou que eu estava linda, ou que eu... E meu filho falava o tempo todo isso para mim. Então, era tudo que eu queria na vida, assim, de um homem. Meu amor todo que eu tinha para o Leniel, eu acho que eu direcionei para o meu filho. Eu ofertei para o meu filho e deixei faltar um pouco para o Leniel. Quando foi em julho, nós já não estávamos bem. Em agosto, nós também continuamos não estando bem. E dia 31 de agosto, eu conheci o Jairinho. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.